Olá, meus irmãos. Mais um Guia Tempo com Deus. Hoje foi um grande desafio gravar este vídeo e eu não sei como foi o seu dia, mas o meu dia hoje foi um grande desafio. Foi um dia cansativo, de lutas, de dificuldade mesmo, e chegar a se exaurir, né, com ansiedade, com preocupação e tudo mais. Há dias assim que nós estamos cansados, há dias assim onde parece que as coisas não dão certo, surgem imprevistos, né, empecilhos, e nós somos pressionados e reagimos algumas vezes de uma maneira agradável ao Senhor, outras vezes de uma maneira pecaminosa. A vida tem os seus desafios diários. E pensando um pouco hoje na minha luta, na minha condição, o meu dia se tornou mais leve apesar de todas as lutas, por causa de Cristo Jesus e por causa dos meus irmãos em Cristo Jesus. Mesmo em meio a todas as dificuldades, em meio a todos os empecilhos, até mesmo errando, reagindo pecaminosamente, graças a Cristo e graças aos meus irmãos em Cristo, o meu dia pode ser descrito como um dia difícil, mas cheio da graça, da misericórdia e do livramento do Senhor. Por que eu estou falando isso? Eu quero ler aqui o texto de Gálatas 6, versículo 2. O texto diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Em outras versões diz: levai as cargas uns dos outros. Por que então que, graças a Cristo e especialmente graças a meus irmãos em Cristo, em especial um irmão, o meu dia pode ser um dia de bênção apesar de lutas? Porque eu pude dividir a minha carga com alguém, porque eu pude, pela graça de Cristo Jesus e por aceitar o recurso de Deus através dos meus irmãos, eu não precisei levar sozinho os meus pesos, as minhas dores, as minhas cargas. Então, o dia que poderia ser hiper exaustivo ou não proveitoso, ele se tornou leve, porque eu não carreguei sozinho os meus fardos. O Senhor Jesus Cristo, Deus da minha salvação, aquele que leva diariamente as nossas cargas, né? Ele se fez presente na minha vida através dos meus irmãos. Eu estou compartilhando isso, meus irmãos, porque eu quero te desafiar a criar elos, a ter amizades, a desenvolver, a cultivar uma vida fraterna em Cristo com outros irmãos da mesma fé. Porque são essas amizades cultivadas, mantidas, aprofundadas, que nos dias de luta como eu tive hoje, é que vão nos auxiliar. Mas ai daquele que estiver sozinho, é bom serem dois, mas ai daquele que estiver sozinho. E eu quero te encorajar a não ser esta pessoa que está caminhando sozinha. Em certa medida, você pode pensar: talvez você esteja numa posição privilegiada, onde as pessoas procuram você. Na verdade, não. As pessoas com quem eu divido cargas, né, problemas, dificuldades, eu geralmente as busco. Então, eu não espero necessariamente que elas me procurem.
Algumas vezes sim, elas me procuram, perguntam como eu estou e tudo mais. E eu procuro também outras pessoas, pergunto como elas estão. Devemos levar então os fardos e as cargas uns dos outros. Não precisamos carregar nós mesmos sozinhos os nossos problemas, os nossos fardos pesados. O versículo 3, o versículo diz, né, que assim, agindo dessa forma, nós vamos cumprir a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um haverá de levar a própria carga. É interessante que o texto aqui está falando que nós devemos compartilhar a carga uns dos outros, mas aqui nesse momento ele diz que cada um haverá de levar a própria carga. O que significa isso? Parece até uma contradição, né? Dividam as cargas uns dos outros, mas depois ele diz que cada um haverá de levar a sua própria carga. Existe uma carga, existe um fardo que é o nosso fardo diário, que é o peso diário e suficiente que nos cumpre carregá-lo, que é o ato de sacrificar-se, de morrer para si mesmo, de confessar os nossos pecados, de seguir a nossa vida com aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é o nosso dever. Esse é o nosso fardo, essa é a nossa incumbência. E nós devemos ser fiéis a Cristo, nós devemos ser fiéis a Deus, cumprindo com aquilo que é o nosso dever, que é o nosso fardo, que é o nosso trabalho diário, que é a nossa responsabilidade diária. No entanto, às vezes, somado a esse fardo, essa incumbência diária da vida cristã, surgem os problemas, as dificuldades, a luta contra o pecado, que esse contexto aqui também de Gálatas fala sobre a luta contra o pecado. E existem questões que de fato nós devemos ter os nossos irmãos conosco. Minha pergunta é, quando que eu devo então buscar dividir os meus fardos, as minhas cargas? Na verdade, quando eu não conseguir vencer determinados pecados sozinhos, quando eu não me sentir confuso e perdido diante de situações adversas, onde eu preciso tomar uma decisão e para que eu não tome uma decisão precipitadamente, eu busco então a ajuda de um irmão. Quando existem conflitos que eu não estou tendo sabedoria, discernimento ou habilidade para resolvê-los. Quando existem conflitos interpessoais, né, mas também conflitos no matrimônio, conflitos na educação dos filhos. Quando nós estamos, então, com circunstâncias aparentemente insolúveis, onde nós nos sentimos desarmados, sem direção, sem saber o que fazer, nós devemos buscar ajuda. Então eu pergunto para você, como foi o seu dia? Como é que está o seu coração? Como é que estão os seus conflitos? Hoje, pela graça de Deus, eu pude dividir as minhas cargas e recebi então da bênção, da provisão do Senhor na vida dos meus irmãos, do encorajamento, da exortação, do confronto que o Senhor Jesus operou na minha vida através do meu irmão. Mas eu pergunto a você, e você? Você tem sido essa pessoa para alguém? Você tem essa pessoa com quem você pode dividir as suas cargas? Se você não tem, busque. E se você não decida diante de Deus ser aquele que vai aliviar a dor, os sofrimentos, que vai auxiliar outras pessoas a terem um dia mais leve, por conta da nossa oração, da nossa participação, da nossa conversa e do nosso auxílio. Que Deus te abençoe. Graças a Ele, hoje, apesar de todas as dificuldades, eu estou aqui gravando, podendo compartilhar da dificuldade, da minha derrota, das minhas reações, da minha inabilidade de lidar com os desafios da vida, mas testemunhando
do amor de Cristo manifestado na minha vida através do meu irmão, dos meus irmãos, e da provisão de Cristo para me dar orientação, para me direcionar através também da vida dos meus irmãos. Deus é maravilhoso e ser igreja é uma bênção. E eu te desafio, meu irmão, a arriscar, a se aproximar, a cultivar, a manter a relacionamentos com os seus irmãos, a abrir o seu coração e a também ter um ouvido atento para aqueles que precisam abrir o coração também. Que Deus te abençoe e que você possa desfrutar da benção de Cristo, permitindo que os seus irmãos façam parte da sua vida e que você seja também aquela pessoa que é a bênção de Cristo, a resposta de oração para os seus irmãos que estão também aflitos e passando por dificuldades. Que Deus nos abençoe.